Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Olá a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. Dizemos que é caravana porque tem muitos corações aqui conosco, os que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook e do CEF. E olha só, não esqueçam de colocarem as águas para serem fluidificadas durante e ao final do Evangelho de hoje. E para nós começarmos o nosso evangelho de hoje, Cleide trouxe uma mensagem para nós hoje, Cleide? Sim, Pode fazer, por favor? sim. Olá a todos. Hoje eu vou falar sobre a fé. Tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Poucas vezes houve uma definição tão boa de fé como a que foi dada certa vez numa de nossas reuniões, por uma idosa senhora muito humilde, em resposta à pergunta de um jovem. Ela desejava saber como obter auxílio do Senhor na necessidade. Num gesto bem característico, num gesto bem característico seu, ela apontou o dedo para ele e disse com muita ênfase: Você tem apenas que crer que ele deu, e está dado. O grande erro de muitos de nós é que, depois de lhe fazermos um pedido, não cremos que fomos atendidos, mas começamos a ajudá-lo e a arranjar outros para auxiliá-lo também, esperando para ver como ele vai fazer aquilo. A fé acrescenta o nosso amém ao sim de Deus. E então retira as mãos e deixa Deus acabar a sua obra. Esta é a linguagem da fé. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Uma fé operante pode dar graças por uma promessa, embora ela não esteja ainda alcançada, pois sabe que os cheques de Deus são tão certos como a própria importância. É isso. Obrigada, Cleide. Foi lido do livro Mananciais no Deserto. Ótimo, muito bom. Que possamos aí fortalecer a nossa fé. E com o evangelho de hoje. Suzelei, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim, boa noite a todos. Linda mensagem, né? Falando sobre a fé, né? Precisamos ter mais fé, sim, para acreditar. Acreditar é a palavra-chave da fé, né? Acreditar que existe, né? A fé. Então, nesse momento, deixando nossos problemas de lado, vamos relaxando o nosso corpo físico, serenando a nossa mente, acalmando os nossos pensamentos. Vamos calmamente nos ligando ao nosso anjo de guarda, aquele amigo de sempre que não nos abandona, que torce por nós. Vamos nos ligando a ele, nos ligando à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, aos mentores do nosso Evangelho, que com certeza já se encontram aqui, nos ligando às equipes de limpeza, de segurança do CEF, que já passaram pelos nossos lares, que estão também aqui conosco, limpando, higienizando.
cumprimentando as equipes do CEF, os mentores de lá também, e todos juntos nesse momento, vamos nos elevando e chegando até o nosso anjo Ismael, nosso anjo dourado, nosso anjo que nos recebe com muito amor, com muita luz, e aos poucos, com muita calma, vai nos levando até nossa doce mãe, Maria de Nazaré. A nossa mãezinha que nesse momento nos acolhe, nos cobre, nos envolve em seu manto de luz, de puro amor. Nossa mãezinha que nos conhece desde sempre, que conhece o nosso íntimo, lá no fundo, nossos segredos mais íntimos. E ela agora vai nos preparando e vai nos levando até Jesus, seu Filho amado. Diante de Jesus, ajoelhados aos seus pés, nós vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigado pelo seu evangelho, obrigado pelos seus ensinamentos, que temos consciência que ainda temos muito a aprender, que espiritualmente ainda somos uma criança, talvez no jardim da infância. E Jesus, a doce figura de Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, nos ajoelhamos e vamos dizendo a Ele: Deus, obrigado pela vida, pelo dom da vida, obrigado por tudo que somos, por tudo que temos, obrigado por essa reencarnação e por todas as outras. E vamos dizendo agora a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, vamos iniciando a nossa caravana. Que assim seja. Obrigada, Suzelei. Maria Santos, pode ler o Evangelho para nós hoje, por favor? Vamos. O capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Parágrafo 6, parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, depois a outro e um a outro, a cada segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daquele servidor voltou e os chamou às contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste 5 talentos, aqui estão, além desses mais 5 que ganhei. Responder-lhes o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do seu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se o turno, ele disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa,
confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do seu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temi, escondi o teu talento na terra. Aqui os tem. Restitua o que te pertence. O senhor, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que eu ceifo onde não semei e que colho onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê-nos ao que tem 10 talentos. Portanto, dar-se-á a todos os que têm, esses ficarão acumulados de bens. Quando aquele que nada tem, tirando-se-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus 25, parágrafo de 14 a 30. Obrigada, Maria Santos. Nada. Então, essa parábola ela é tão rica de informações. Então, nós vemos aqui que é a parábola dos talentos, e talentos naquela época era usada como moedas, né? Era o peso ali de medida, era o dinheiro que eles usavam entre os hebreus, romanos, ali na antiguidade. E o Senhor, ele dava ali a cada homem o talento, né? Ou seja, o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um, de cada servo ali. Nenhum recebeu a mais e nem a menos, diante da sua capacidade de administrar ali aqueles talentos. E se alguém falhasse, não poderia dar desculpa de sobrecarga, porque foi dado a cada um que tinha competência. E ali aquele insucesso indicaria apenas a preguiça ou falta de amor para com o seu Senhor. Porque assim é Deus. Deus dá a cada um, a cada existência nossa, o que é necessário segundo a nossa capacidade. Aí a gente pode lembrar, gente, daquele ditado: Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Quantas vezes a gente não ouve isso e fala? Então, esse sucesso ou insucesso vai depender muito do nosso livre-arbítrio, de como vamos agir ali. E ali tem as nossas mazelas, como nós vemos ali aquele que recebeu um talento, e assim a gente vai entender também por que que uns recebem mais talentos e outros menos talento, devido também às suas experiências passadas, de acordo com os aprendizados que o espírito tem. Então, por exemplo, conforme a gente vai estudando o Evangelho, nós sabemos que aqui a gente não está a passeio. Então, hoje, quando a gente olha algumas discrepâncias até assim na sociedade, a gente não pode ter assim a dó, mas sim ter o entendimento. Porque por vezes, vamos pegar aí um exemplo, aquele que foi avarento, que foi um rico muito orgulhoso, ele pode vir desprovido de recursos necessários para ele. Ele pode vir na pobreza, não que seja uma tabelado e gabaritado, porque não existe uma tabela, né? Ó, fez isso, vai nascer assim. Fez isso, na próxima existência vai ser isso. Não, não existe isso. Então, o último desse um talento, ele foi egoísta porque ele pensou só em si. Ele pensou ali agir com cautela para não perder, mas o medo da severidade daquele senhor com ele e também assim o medo de ser julgado. O medo
Ele é um alerta, mas ali naquele sentido, é no sentido do orgulho. Ah, se eu perder, o que vai acontecer? E também tem aquela questão da preguiça, gente, preguiça mesmo. Ah, então assim, isso aqui vai dar muito trabalho para fazer render. Então é melhor aqui eu não perder, deixar aqui quietinho esse um talento, né? Vai me dar muito trabalho para dobrar esse talento, então deixa ele aqui. Então também tem a preguiça. Então, aqui são tantas coisas que a gente pode entender, mas vou deixar vocês falarem. Mas a gente não deve também inventar desculpas aqui para deixar de fazer algo que Deus nos confiou, que os talentos que Deus nos confiou. Quanta caridade, por exemplo, às vezes deixamos de fazer por falta de tempo, com medo de errar. Então, vale essa reflexão para nós, porque esse último aí do talento foi isso que ele mostrou. Esses exemplos. E olha só, Suzelei, pode falar, eu vi que você abriu seu microfone. A gente pode também comparar nessa parábola com a nossa própria evolução, né? Você já começou falando disso, né? Então, a gente sabe, já aprendemos que a gente não evolui. A gente pode ou estacionar ou evoluir, mas para trás não voltamos, né? Então, no caso aqui, a gente pode lidar como se fosse uma evolução. Então, aquele que recebeu os 5 talentos, Deus, ele veio, né, pelo seu processo reencarnatório, com a capacidade dele de dobrar isso. Quer dizer, ele evoluiu, ele poderia ficar só com os 5 e pronto, olhar a vida, né? O prazer da vida e não fazer nada espiritualmente, não fazer nada moralmente. Mas ele não, ele aproveitou essa reencarnação e evoluiu. E evoluiu muito, ele dobrou. O que recebeu 2 tinha um pouquinho menos de capacidade, vamos dizer, pelo seu processo evolutivo também, né? Mas ele também evoluiu, ele também veio e também teve a sua melhora espiritual, moral, caminhou. Agora, aquele que recebeu um só e que não fez nada, enterrou o seu talento, enterrou a sua capacidade dentro de si. Então, ele não evoluiu nada, ele retornou à pátria espiritual como ele veio, sem nenhum tipo de evolução. Por quê? Ele tinha capacidade para evoluir. Deus deu a capacidade de acordo com a condição dele, deu-lhe o talento, mas ele aproveitou? Não. Por medo, por egoísmo, por achar a vida aqui um mar de rosa só para aproveitar a vida, ele não fez nada. Então, ele não evoluiu. Ele ficou como ele estava e retornou à pátria espiritual como estava. Então, entendo a parábola do talento também por essa linha, né? Do nosso processo evolutivo. Né? Vou deixar os outros falar. Obrigada, Suzelei. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Como eu aí na parábola sempre interpreto ela um pouco diferente, né? Então, talentos era uma moeda de maior valor, maior expressão de valor que havia na época. Qual é o valor divino que há dentro de nós para ser explorado? São os talentos. É a busca das virtudes para a nossa própria evolução. Na medida em que nós deixamos o desejo, nós começamos a entrar na vontade, até que a nossa vontade esteja submissa à vontade soberana de Deus. Então, o talento maior que a gente pode dizer que começa é a busca da humildade.
Só que você não consegue ser humilde sem aceitar o outro como é. Então, na medida que você entra no esforço, vai requerendo outros esforços para podermos avançar. Então, o que ocorre conosco? Quando o nosso ego fala mais forte, nós não usamos nada espiritual. Não entramos dentro de nós para buscarmos força. Portanto, estamos apenas no mundo, na questão, sem ver o reino onde Jesus está. Porque ele falava, meu reino não é deste mundo, então aqui ele não está. O reino que ele governa é outro. Então, buscar esse talento que está em nós aqui é o despertar da nossa consciência que vai aos poucos sendo trabalhado. Tanto que ele termina ali dizendo, a quem tem, dar-se-lhe-á, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O que significa? Como o Divaldo resume, tudo o que temos, deixamos, só o que somos, levamos. Portanto, o que acontece? Ter apenas material, fica tudo aqui, não se leva nada. Agora, quando você carrega dentro do espírito, aí é seu. Então, aí você leva. É nessa interpretação que eu vejo. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. É sempre muito bom ouvir vocês. E olha só, como mais ninguém abriu o microfone, Luiz, vamos te ouvir mais um pouquinho para fazer a nossa prece final, por favor. E a voz está boa? Oi? O som da voz está bom? Tá boa. Tá boa. Então vamos assim, nos envolvendo e buscando serenar a nossa mente para doar. Lembrando que toda doação amorosa de nós é um filtro que nós mesmos fazemos com a nossa mente. E vamos assim, visualizando o nosso planeta azul, doando muitas energias amorosas por todos os recantos da Terra, para que a espiritualidade possa distribuir a quem merecer. Vibrando por todos os viventes das águas, por todos os terráqueos. E vamos especializando nos países daqueles que estão em guerras ainda, na estrutura mental ainda da violência, a todo esse povo que, sofrido, busca às vezes fugir do seu país para buscar abrigo em outro, tendo que alargar tudo, aprender nova língua, nesse esforço hercúleo que todos passam. Por todo leito de dor, onde houver no hospital, nas casas, onde houver uma dor, que possamos amenizar. Por todos os moradores de rua, nesses momentos que possam ser auxiliados, fortalecidos. A todos os viciados, aos criminosos, àqueles que estão nas cadeias, pelos velhos abandonados, pelas crianças desamparadas. Por este momento de mudança no ciclo planetário, por todos que se sentem amedrontados, ansiosos, depressivos, perdidos dentro de si mesmos, que possamos auxiliá-los, fortalecê-los. Por aqueles que estão buscando o suicídio, que possamos dar força para suspender alguns. E vamos vibrando por todos os religiosos que praticam o Evangelho de Jesus, por todas as suas religiões, pelo nosso Espiritismo, pela Aliança Espírita Evangélica, pela nossa casa, o CEF, a todos os dirigentes, trabalhadores e assistidos. Muita paz e harmonia. E vamos assim vibrando, pedindo a presença do venerável Adolfo Bezerra de Menezes e sua equipe,
que possam magnetizar a nossa água, aproveitando, estendendo esse magnetismo por toda a água da casa, nas caixas d'água, para a nossa higienização, para a nossa alimentação, e assim, pacificando o nosso coração. Vamos agora vibrando por todo o nosso grupo, que possa cada vez mais nos sintonizarmos e nos entendermos na busca da compreensão do Evangelho de Jesus em nosso coração. Agradecidos, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, chegando até Maria, nossa doce Mãe espiritual. Em seu regaço vai nos fortalecendo e vamos caminhando até Jesus, o nosso Mestre. E com Ele, vamos chegando a Deus, agradecendo por esta reencarnação que nós vivemos, que possamos cumprir com o nosso dever e evoluirmos melhor em amor e paz dentro do nosso coração. E assim, agradecendo a todos, elevando o nosso sentimento de gratidão a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, dizemos graças a Deus. Que assim seja. Muita paz a todos, uma ótima semana.